Olá, bem-vindos a mais uma Abreu Travel Talk. E hoje aqui comigo tenho o chefe Kiko Martins. Para já, muito obrigado. Obrigado eu pelo aceito este convite. É um convite fácil de aceitar, não é? Falar de viagens é uma coisa que não custa nada. Não custa, assim é, não é? E, portanto, mas o foco é esse, ou seja, vou falar de viagens e eu fui pesquisando alguma coisa sobre as viagens e sobre as inspirações que tu foste tendo nas diferentes viagens até para o teu dia-a-dia, nas diferentes criações que vais fazendo. Mas uma das coisas que eu descobri, confesso agora, foi de que tu não nasceste cá, nasceste no Brasil. Eu nasci no Rio de Janeiro, exatamente, em 1979, na cidade maravilhosa, e só passado 10 anos é que vim para Portugal. E tive a hipótese, não é? Acho que é daquelas coisas que viajar é ganhar novos mundos, é recarregar o GPS com novos mapas. Tive a hipótese desde pequenino, os meus pais cultivarem muito isso na nossa família. Eu era o último filho de 7 irmãos, e desde pequenino que se viajava muito, mesmo interna, dentro do Brasil, como para fora do Brasil. Por isso comecei desde pequenino a ganhar muito este hábito, não é? Nós viajámos muito para o interior do Brasil, para Minas Gerais, viámos para Teresópolis, para Pernambuco. A minha mãe é de Pernambuco, por exemplo. Eu lembro-me que fazia judô no Brasil e com 8 anos fui do Rio até São Paulo de ônibus, não é? De autocarro, fazer um torneio de judô, e acho que foi daqueles momentos que fui sozinho, não é? Que com 8 anos é sempre assim um momento marcante, e ainda são alguns quilómetros entre o Rio e São Paulo, e acho que desde pequenino que me foi dado este privilégio de poder viajar, não é? De poder conhecer novas culturas, de poder aprender e saborear o diferente, que é aquilo que muitas vezes acontece durante uma viagem. Portanto, essas viagens desde pequenino, o que te recordas é muito isso, das viagens internas também do Brasil. E da primeira viagem de avião, recordas-te? Eu não me recordo da primeira viagem de avião. Eu acho que eu recordo-me de quase todas as viagens de avião, porque eu tenho muito medo de andar de avião. É uma coisa estranha. Ou seja, para quem viaja muito como eu, claro. E para quem viajou muito durante um ano praticamente seguido, não é? Na volta ao mundo que fiz o Comer o Mundo com a Maria, mas eu não me recordo da primeira. Agora, todas as viagens de avião são sempre momentos muito tensos para mim, apesar de já ter feito o curso de ganhar asas. Sim. É uma coisa que ainda me desperta muita intranquilidade, mas não me recordo da primeira especificamente, mas recordo-me de quase todas as últimas, porque fico sempre assim muito tenso. E recordo de uma particular, acho que estava entre Kuala Lumpur e Ho Chi Minh, num voo da AirAsia. E pronto, foi daquelas viagens mesmo atribuladas que o avião apanhou ali 3 poços de ar e caiu violentamente, e era durante a noite, estava uma trovoada valente, e acho que aí realmente sentia que ia ficar por ali. Assusta-me, os aviões não caem com a turbulência. Mas sim, assusta-me muito. Tudo aquilo que eu não controlo, não é? Acho que é muito aquela coisa do chefe de cozinha, de querer controlar tudo, de querer ter tudo sob controle, e num avião nós estamos cá atrás, não controlamos nada, por isso eu sinto-me completamente impotente, e eu senti que não controlo a minha vida, deixa-me um bocado intranquilo. E como é que foi esse projeto Comer o Mundo, e como é que as viagens estiveram aí? Como é que isto começa, não é? Isto foi assim a última parte da minha vida, não, porque isto já foi eu casei-me em 2008, em 2009 fizemos um ano como missionários em Moçambique, a trabalhar com os leigos para o desenvolvimento no interior de Moçambique, na Beira. Tivemos lá um ano, e durante esse ano planeamos este projeto que chamamos de Comer o Mundo. Basicamente era isto mesmo, que era comer o mundo, que era passar por 26 países, encontrar 26 famílias que nos recebessem em casa deles, alojarmos-nos em casa deles e literalmente perceber aquilo que era a sua cultura gastronómica à luz dessas famílias. Ou seja, a ideia não era apenas chegar... Era viver como eles viviam? Era ver como eles viviam, não era chegar apenas a Fukuoka ou ao Ho Chi Minh ou aos Estados Unidos ou onde fosse e ir a um mercado ou ir a um restaurante. Não. Obviamente também ia a mercados, também íamos a restaurantes, mas tentávamos, através daquilo que é talvez o maior espelho de uma sociedade a nível gastronómico, são as famílias, perceber com elas como é que elas se alimentam à mesa. E muito também passava por um projeto de um casal, não é? Ou seja, eu sou cozinheiro, a Maria é jornalista, mas muito de um casal, de perceber como é que as famílias se comportam à mesa. Não era apenas comer comida, não é? Era apenas também comer aquele momento e saborear aquele momento de mesa. E que muitas vezes não é numa mesa, não é? No Malawi, por exemplo, na Tanzânia, por exemplo, comemos muitas vezes no chão, não é? Sem uma mesa ou sem talheres, mas perceber como é que as
pessoas vivem este ritual de se encontrarem à mesa e de partilharem uma refeição. Por isso foi assim um projeto que começamos por África. Foi a preparação disso tudo? A preparação disto foi boa, países, porque nós estivemos em África durante um ano, não é? E foi durante o ano que estávamos em missão, e a vida em África é mais pausada, não é? Não temos tanta adrenalina, tantas solicitações, por isso tínhamos mais tempo para sonhar. E às vezes é importante nós nunca perdermos isto em nós, não é? O espaço de silêncio para conseguirmos sonhar e para conseguirmos pensar naquilo que queremos realmente fazer. E às vezes somos um bocadinho fechados neste mundo em que quase nem temos espaço, e por isso estávamos ali, tivemos espaço para isso, conseguimos planear bem a viagem. Eu acho que por mais planeamento que seja feito, e nós fizemos algum bom planeamento, não eu, mas principalmente a Maria. Contactaram as famílias antes, por exemplo? Estamos a contactar, a Maria é muito organizadinha, eu sou o oposto, mas eu acho que isto faz com uma boa dose de organização e com muita lata e com muito jogo de cintura, porque o caminho também se vai fazendo e vamos quebrando fronteiras à medida que vamos falando e conhecendo as pessoas. Nós estávamos em Moçambique, fomos testar o projeto ao Malawi e a Dar es Salaam, à Tanzânia. O projeto correu bem, passamos no Expresso a dizer, olha, nós nos propomos a fazer isto, um bocadinho inspirado naquilo que o Gonçalo andava a fazer. Sim. O Gonçalo Cadilho andou a fazer durante anos e anos. Na altura eu lembro perfeitamente da conversa com a Mafalda Anjo, que ainda era diretora da revista quando ainda se chamava Única, e lembro da Mafalda me perguntar, mas qual é o valor que pensaste por cada crónica? E eu respondi, eu sei quanto é que custa uma caixa de cogumelos, mas não sei quanto é que custa uma crónica. E lembro perfeitamente da conversa, lembro que temos chegado a um acordo simpático que dava-nos possibilidade de viajar, juntamente com outras coisas que eu ia fazendo a nível de cozinha, e começámos a viajar por Inglaterra, muito atípico, porque Inglaterra, não é? Ainda mais um país que Sunday roast, fish and chips e jelly hills e uns purezinhos de ervilhas tem pouco mais de interessante a nível de gastronómico, mas começamos por aí e depois seguimos muito para o Médio Oriente, não é? Tivemos muito tempo ali no Médio Oriente, mais ou menos um mês e meio, entre Jordânia, Israel, Líbano, Síria. Nós fomos, talvez, passado 6 meses de sairmos da Síria, foi quando se instaurou esta tristeza profunda na Síria. Depois fizemos Nepal, um país absolutamente único e encantador. Depois tivemos mais ou menos um mês na Índia e depois fomos seguindo o ciclo natural da Terra. Passamos para o Sudoeste Asiático, China, mais ou menos um mês e tal na China. Depois Japão, Estados Unidos, Canadá, fomos descendo, América Central e América do Sul, e acabamos mais ou menos durante um mês e meio no Brasil. Foi uma viagem incrível, principalmente por 2 razões: por podê-la fazer partilhando-a com a pessoa que eu gosto, não é? Que é a minha mulher, e ela comigo, por isso tínhamos este lado muito, muito carinhoso e muito bom, não é? A vida, quando é partilhada, sabe, de uma forma diferente. E depois o segundo ponto é porque estávamos com famílias, não é? Ou seja, não era uma viagem. Eu tenho a impressão que se fosse uma viagem apenas para andar pelo mundo a ver museus e sei lá, a ver paisagens giras e a beber umas coisas divertidas e a comer umas coisas boas, era uma coisa que não me encantaria tanto. Por isso, esta viagem a mim foi mesmo importante, foi uma coisa mesmo única, até única, porque a seguir comecei a abrir até restaurantes, não é? Eu nunca pensei que fosse abrir tantos restaurantes ligados sempre a países que visitei e a conceitos que visitei, não é? Aliás, um deles, muito conhecido, que é a cevicharia. Eu lembro-me de estar no terminal Pesqueiro de Lima, que é assim um mercado abastecido, vamos imaginar um Marle aqui de Lisboa, que é o terminal de Pesqueiro de Lima, a comer um sudado às 6 da manhã. Um sudado é mais ou menos vamos chamar-lhe assim, para simplificar, uma cataplana, com muitas algas, assim, uma coisa tipo, assim, com um picante. Eles têm um lado, assim, de uns arris, um rocoto e um bocadinho de arri amarilho, que é assim, um prato 6 da manhã, assim, um caldo com um peixe maravilhoso. Para começar o dia, não é? E depois um ceviche, e diz assim, bem, isto é uma coisa, tipo, isto em Portugal era... Pegava, e realmente passado uns anos, não é? Passado 3 anos, porque ainda abri o talho antes, mas passado 3 anos pegou. E é giro porque eu acho que quando nós fazemos as coisas de forma desinteressada, não é? Ou seja, eu não fui viajar para abrir restaurantes, eu fui viajar para ganhar mundo, para aprender, para saborear, para aprender com outros, para ver outras realidades, para perceber que a vida nem sempre é preta e branca, não é? Acho que nós, quando somos criados dentro de uma cultura e quando não saímos da nossa ilha, nós passamos a acreditar em verdades por vê-las muitas vezes ou por ouvi-las muitas vezes. E acho que quando nós viajamos ganhamos este lado e esta amplitude humana e intelectual que é fundamental na vida. Eu tive esta sorte, não é? De poder fazer isto ao lado da Maria, mas também antes fiz muitas viagens
viagens, não é? Eu sempre tive muito este gosto de ganhar algum dinheiro e conseguir amealhar, nem que fosse para viajar. Sim, eu lembro de trabalhar como de Pai Natal no supermercado, na altura de Natal, na Coca-Cola, a oferecer brindes e oferecer coisas, porque sempre tive este gosto de sair um bocadinho e de viajar. Eu lembro uma vez estava no México com um amigo meu e estávamos em Vera Cruz e estávamos lá e depois, olha, vamos fazer uma coisa que é, vamos até a paragem de autocarros e o próximo autocarro a sair nós apanhamos. E fomos dar a Oaxaca, por acaso, isto é impressionante, né? Oaxaca é talvez das cidades mais interessantes no México, no sul do México, porque é a capital gastronómica do México, ou seja, todos grandes, muitas boas receitas foram criadas ali, e aparecia ali, e depois passado 3 dias disse a mesma coisa, era próximo autocarro a partir, apanhamos. Fomos parar a Porto Escondido, que é uma zona de surf fantástica, e pronto, e acho que quando se tem um bocadinho obviamente, hoje em dia com 4 filhos, não dá para viajar assim, com este espírito tão livre, mas dá para fazer as coisas com a vontade em vivê-las de uma forma não turística, que é aquilo que eu acho que é o mais giro numa viagem. Eu acho que quando nós saímos um bocadinho da nossa zona de conforto, não é? Entre o viajar com a pulseira e com o guarda-chuva e com as coisas todas muito, muito controladas e os grupos muito encaminhados, perdemos um bocadinho a magia do que é realmente esta descoberta por nós próprios. Ainda me lembro eu tive a sorte de estar em Israel 3 dias antes de começar esta guerra muito triste, e estive até mesmo muito próximo da faixa de Gaza, e lembro-me de chegar a Jerusalém por volta das 2 da manhã e de repente tinha um ponto de encontro, porque ia estar lá com alguns chefes do mundo inteiro, e decidi às 2 da manhã, estava cheio de fome, decidi, bem, vou sair daqui e vou caminhar a pé. E aquilo que normalmente uma pessoa fazia, ia cá embaixo no hotel, tinha uma sanduíche, ou neste caso um bocadinho de humos com uns palitos de cenoura ou whatever. Eu decidi sair do hotel e comecei a caminhar, e de repente do nada, não é? Encontro uma destas coisas tipo como se nós saíssemos, não é? Tipo um bocadinho ali da 24 de Julho, encontro ali o pão com chouriço e o caldo verde local. E de repente fiquei, mais uma hora a conversar com umas pessoas ali no meio da rua e a comer uma coisa maravilhosa, não é? Que eu nunca tinha comido na vida, não é? Que era um hambúrguer de cordeiro, basicamente uma carne de cordeiro temperada com cominhos, com pimentão, mas embutida dentro de um pão pita, não é? Um pão com pouco miolo e muita crosta, e depois uma coisa que é fantástica no Médio Oriente, que é a presença constante dos legumes, não é? Muito pepino, muito tomate, muitas ervas frescas, não é? Muito za'atar, e é uma coisa que é impressionante como nós conseguimos viajar através da barriga, não é? Sim. Às vezes há 2 coisas muito engraçadas que é os perfumes e os sabores. Eu antigamente tinha uma técnica que é comprava um perfume sempre para uma viagem e usava esse perfume durante a viagem, e às vezes queria-me lembrar dessa viagem, cheirava esse perfume. E outra coisa engraçada é, às vezes quando estou assim com saudades, e assim bate-me assim umas saudades, especialmente de alguns países como por exemplo o Vietnã e o Médio Oriente. O Vietnã, porque não sei, acho que para quem já lá esteve percebe isto, o Vietnã em termos de gastronomia, que é para mim talvez 50% de uma viagem, é um país incrível, é uma coisa verdadeiramente assustadora o potencial daquele país, por várias razões, pelo terroir que tem, pela influência francesa, pela multiplicidade de influências que também foi tendo ali, pela maneira como o país se desenvolveu, mas tem uma cozinha assim alucinante, não é? E eu às vezes estou em casa e apetece-me mesmo tipo uma sanduíche, uma banh mi é uma sanduíche de influência francesa, que basicamente é um pão de baguete com um pâté, depois tem uma entremeada grelhada, leva vários temperos para a entremeada, não é? Leva açúcar, mirim, molho de peixe, óleo de sésamo, gengibre, depois leva uma alface, pepino em pickle, e assim um bocado também de um molho magi também, que é assim um bocadinho o caldo de Knorr, que aparece sempre assim em quase todos os pontos do mundo, aparece assim uns caldos e umas marcas que foram ganhando preponderância. E a pessoa dá uma trinca naquela baguete, ou até uns crepes vietnamitas, não os crepes fritos, mas aqueles de folha de arroz, e de repente uma pessoa é verdadeiramente transportada para outro lado do mundo. E é um bocadinho aquilo que acontece nos livros, não é? Nós, quando cultivamos a imaginação, não é? Quando não vemos as coisas de chapa como na televisão, é incrível, não é? Os sabores têm esta capacidade de potenciar muito a nossa imaginação e as nossas recordações, não é? Muito bom.
Incrível. Eu imagino que nessas viagens todas tenhas tido algumas coisas marcantes, não é? Foram muitas, não só essa de 26 países ao longo do tempo todo que tiveste a fazer o Camarim, mas outras viagens que possas ter tido. Que história mais marcante, ou uma das, que tu nos podes contar de uma viagem e que ainda hoje recordas com... Eu lembro de uma história. Nós estávamos em Guilin, na China, e tínhamos para Xangai. Uma estação de metro, uma estação de comboio na China é um bocadinho diferente de Santa Apolónia e Campanhã. Ou seja, nós temos que multiplicar tipo por 30 ou 40 e o número de pessoas que cá temos que multiplicar por 200. Não é o número de habitantes de cada um dos países, isso temos que multiplicar por mais, mas é à entrada de uma estação de comboio. E como é lógico, não é? Nós quando começamos a viajar muito, ou seja, nós já levávamos 7 meses de viagem e nós já nos sentíamos os reis da cocada, não é? Já somos viajantes, nós não estamos aqui tipo turistas, nós não estamos numa viagenzinha de uma semana, não é? E por isso a pessoa vai relaxando, vai prendendo um bocado as guardas e as seguranças. Por isso, chegamos super tarde para a partida à estação. E de repente, quando chegamos à estação, o número de pessoas que nós tínhamos à frente era assustador. E eu disse a Maria, o meu irmão tinha trabalhado na Hyatt durante muito tempo, uma cadeia de hotéis, e ele tinha-nos oferecido 3 noites em Xangai num hotel da Hyatt. E nós estávamos tipo, nós íamos ter, dentro desta volta ao mundo, nós íamos ter ali 3 dias de férias num super hotel, não é? Para conseguir descansar e tal. E por isso, Maria, não vale a pena, vamos ter que furar. Todas estas pessoas estão aqui, de repente começamos, e aquilo na China tem que ter, temos de ter ali um bocado furar, não é? Lukaku a jogar a bola, não é? Temos de ter força mesmo, e eu e a Maria não somos propriamente grandes, e fomos literalmente penetrando toda a gente. Conseguimos entrar lá, entramos num comboio, um bocado por sorte, não é? Naquilo na altura tivemos que arriscar, por acaso entramos no comboio certo. Quando entramos no comboio, eu não consigo que as pessoas tenham mais ou menos a imagem disto, mas nós estávamos quase como se fosse aquele pendura a apanhar um elétrico que na parte de fora, que é, não cabia mais ninguém dentro do comboio, o comboio estava cheio, não era só de pessoas, não é? De galinhas, de cães, de tudo e mais alguma coisa, ainda mais era uma altura importante de férias, por isso os comboios estavam completamente à pinha. Nós tínhamos sempre um princípio que é, nós não viajávamos nos melhores comboios, comprávamos sempre o bilhete como um local. Claro. E por isso ficámos na porta, mas sem exagero, tipo, a porta era aqui, eu estava encostado à porta, via galinhas, via cães, via pessoas, via peixes, via tudo, e a Maria também encostada a mim. Estivemos ali mais ou menos durante 6 horas em pé durante a viagem. A viagem ia demorar 30 horas. Passadas 6 horas, eu decidi, bem, isto não vai dar, não vou aguentar 30 horas em pé, isto não faz sentido. Comecei a tentar estabelecer algum contacto com aquelas pessoas. Passado um bocadinho, eles perceberam que eu era de um país chamado Putayal, que tinha uma pessoa que era o Cirro, que era o Cristiano Ronaldo. E isto tudo com muita dificuldade, não é? Porque não se pode dizer que as pessoas que sejam ali, naquele específico momento em que eu estava a viver, que fossem especialmente dadas e muito simpáticas. Mas a verdade é que quando elas perceberam de onde é que eu era, naquilo que eu falavas, eu posso-vos dizer que as últimas 20 horas da viagem fizemos sentadas numa cadeira, a saborear tudo o que havia para saborear. Aqueles noodles que nós muitas vezes compramos no supermercado e que pomos água quente traziam-nos esses noodles, porque nas extremidades das carruagens há umas coisas com água quente para as pessoas irem aquecendo esses noodles, e depois comemos um bocadinho de tudo, não é? Desde de embriões de ovos, a noodles, a camarões voadores, pronto, fomos começando a entrar no meio daquela cultura. E impressionante como simpatia daquelas pessoas, não é? Ao princípio, porque nós muitas vezes pensamos que o medo é só de quem visita, mas também quem é visitado sente medo. E às vezes é normal este lado de alguma retração por parte de quem nos visita, não é? Assim, algum medo. Mas pronto, acho que podia ficar aqui a contar muitas histórias. Tenho uma mais triste em que ia preparar um jantar em Israel e tinha ido à zona do Hezbollah para comprar peixe, porque era uma zona de costeira e havia um peixe muito bom, e de repente estava com um outro chefe, e o outro chefe disse, olha, tira aqui uma fotografia. Eu tirei uma fotografia, que por acaso era uma escultura de um míssil apontado para Israel. Tirei a fotografia e passado cerca de sensivelmente 3 minutos apareceram não sei quantas pessoas árabes com motas, tiraram uma câmara de filmar, levaram-me para um sítio, levaram para outro, mas pronto, aquilo tudo vai-se com alguma flexibilidade e jogo de cintura e sem levar muitas vezes as coisas a peito, porque são problemas deles. Vamos vivendo, mas acho que, não sei, eu se começares aqui a puxar para mim, vão sempre aparecendo mais histórias. Consegues
eleger os 3 destinos que mais te marcaram até hoje? Consigo eleger logo o primeiro assim de cabeça. Sim. O Japão. O Japão, eu ainda ontem conversava sobre isso com os clientes na cevicharia. Acho que o Japão, acho que existe um mundo inteiro e depois existe uma ilha com 140 milhões de habitantes chamada Japão, em que realmente o mundo para e que tem uma sensibilidade, uma cultura, uma elegância e uma vida diferente. E acho que o Japão é isso, em todas as áreas, não só na área da gastronomia, não é? Claro. Mas em todas as áreas, a estética, a beleza, a maneira como eles tratam as pessoas mais velhas. Há ali um lado que para mim me seduz imenso naquele país. É sempre um país que eu gostava de ir mais vezes. Ainda só fui 2 vezes, mas é uma coisa que me deixa sempre muito, muito curioso. A gastronomia é incrível. Porque é levar tudo à perfeição. Não se trata apenas de sushi, não se trata apenas de tempura, não se trata apenas de ramen, é muito mais. Em tudo há uma delicadeza. Tipo, eu lembro que o melhor milfolhas, que é um prato francês, que há bocado conversávamos sobre isso. Eu comi no Japão, porque eles levam tudo ao grau máximo da perfeição, que é uma coisa impressionante, não é? Por isso é que se diz que um sushi man primeiro começa 2 anos a lavar o chão, depois de 2 anos é mais 2 anos a afiar a faca do chefe. Há aquele ritual e também este lado até meio guerreiro e de samurai que eu acho muita piada. Japão, Peru. Peru acho que é um país muito engraçado, outra vez por causa da gastronomia, não é? Não deixa ninguém indiferente a parte dos tiraditos, dos ceviches, dos chudados, das causas desta cultura, das 4.000 variedades diferentes de batatas, da parte inca, não é? Tem tudo ali um lado muito, muito bonito, que eu acho que é muito, muito encantador. Então eu disse Japão, disse agora Peru. É difícil escolher um terceiro, mas eu se calhar escolhi um terceiro pela diversidade do país e pelo tamanho do país, a Índia. E uma cidade em específica, que é Varanasi. Eu acho que nunca me senti como me senti em Varanasi, tão revoltado com os turistas, não é? Porque sentia que as pessoas iam ali num modo muito zen, num modo muito alheio àquilo que realmente as pessoas passam, que não sentiam realmente aquilo que as pessoas vivem ali e a dificuldade daquele povo, muito numa visita pseudo-egoísta e assim armada ao zen, um bocadinho isso. Senti uma beleza enorme, aquele rio, aquele rio tão sujo, mas ao mesmo tempo tão profundo e tão bonito. Uma noite em Varanasi é uma coisa, tipo, assistir um daqueles rituais ali, é uma coisa que me tocou imenso. E depois a pobreza, não é? Ao mesmo tempo, sentir aquela pobreza em que as pessoas estão a cozinhar com as mãos, a comer com as mãos, aqueles biryanis que, apesar de pratos no meio da rua muito sujos, não é? O biryani, para quem não sabe, é um arroz maravilhoso, que é de um simples bago de arroz fazer uma coisa estratosférica, não é? Em que basicamente aí percebe-se o poder da especiaria e dos frutos secos. É uma coisa absolutamente incrível. Mas acho que é esta mescla de tudo, não é? É este lado turista que eu acho meio fatela, é aquela profundidade da religião, da cultura, de repente também esta coisa de repente no meio de uma rua, vacas a passar, há ali uma intensidade única e o calor que se sente também, acho que o calor, a umidade, eu acho que quando lá fui estavam 40 graus, assim, uma coisa tipo assustadora de quente, mas ao mesmo tempo aquilo é um lugar bonito, é um lugar que uma pessoa consegue encontrar ali alguma paz, não é? E depois depois está muito ligado a uma personagem que sempre foi muito importante na minha vida, a Madre Teresa de Calcutá, não é? Eu sempre fui um grande admirador e apaixonado e sempre li muitas coisas da Madre Teresa de Calcutá e inevitavelmente faço aqui a ligação a este poder tão nobre e tão forte de uma personagem tão frágil como a Madre Teresa, não é? E por isso faz-me ali uma ligação sempre muito, muito incrível. Mas pronto, resumindo e concluindo, Japão, Peru e Índia. E alguma viagem que ainda não tens feito? Difícil esta pergunta, não? Alguma viagem que não tenha feito? E que esteja aí no radar para os próximos tempos? Não sei, eu não tenho aqui nenhuma viagem que não tenha feito e que tenha assim, bem, eu tenho mesmo fisgado isto neste momento, não tenho. Então se calhar eu pergunto-te uma outra, que é Japão, tu queres repetir mais vezes, não é? Tiveste 2 e
outro destino para além do Japão que tu não vais deixar passar sem voltar a repetir? Eu acho que não quero. Deixa-me pensar. Eu vou-te responder de uma forma diferente. Ok. Eu acho que eu não faço ideia qual é que será a minha próxima viagem, mas faço ideia de que isto pode parecer uma resposta assim um bocado poética e profunda, mas eu acho que a verdadeira viagem é a viagem interior. Não é mais do que contemplarmos paisagens e conversarmos com pessoas e saborearmos coisas diferentes, é a maneira como nós encaramos isso, não é? E eu já fiz viagens em que estava sempre muito para aqui, agora tenho que visitar isto, agora não sei o quê, às 4 da tarde fechou o museu, temos que ir ver, temos que chegar ao restaurante às 6 porque depois temos que ir para o outro às 10. Eu não quero fazer mais isto. Eu quero viajar calmamente. Slow travel, não é? Slow travel, mais slow travel. E gostava de que as próximas viagens fossem a maior parte delas com os meus filhos. Gostava que eles começassem a ver o mundo e gostava de lhes dar esta oportunidade. Vou agora ao Brasil com eles. Okay. Vamos a lugares completamente diferentes, não é? A Tiradentes, a Minas Gerais, a Brasília. Vamos percorrer um bocado um Brasil que não é o Brasil de Rio de Janeiro, claro, e Fortaleza e Angra e tal. Quero-lhes mostrar um bocado este lado, mas quero fazer esta viagem com esta liberdade de não andar a correr atrás do relógio. Acho que é preciso, nós conseguimos viajar bem, acalmar um bocadinho. Talvez um conselho giro que é, antes de viajarmos, não saímos diretamente do trabalho, conseguimos fazer assim um pouco de silêncio, e depois ir viajar. Acho que saboreamos mais a viagem, por aquilo que fica. Não é mais do que ver a muralha da China ou a Torre de Pisa ou o Taj Mahal. O que fica realmente são coisas que nós muitas vezes nem na altura nos apercebemos da importância delas, não é? Claro. Eu lembro de me estar em Accra e estavam também para aí 40 graus, estávamos a passear no meio da rua, eu e a Maria, e de repente começamos a ver a preparação de um casamento indiano. Como é lógico, eu tenho alguma lata e entrei lá para dentro e comecei a conversa com as pessoas e de repente os convidados convidaram-nos para ir ao casamento. Os convidados e também, eventualmente, eu já não me recordo, algumas pessoas da família. Fomos ao hotel, trocámos de roupa, não tínhamos roupas à altura para aquele chariz, aquela beleza toda e aquelas cores todas, mas lá aparecemos e vivemos aquele casamento, não é? Vivemos aquele casamento com eles, não conhecíamos o noivo nem a noiva de lado nenhum, a noiva também não conhecia o noivo, ia conhecer o noivo naquele momento. A Maria teve até agarrada à mão da noiva antes deles se casarem, não é? A noiva estava com medo e tudo, que é uma ocidental, mas é uma coisa que nós vivemos no momento, não é? Isto não foi, nem pode ser muito planeado. Não existe, não é? Não existe. E eu acho que quando às vezes nós partimos, não é? Para o desconhecido, não é? Mesmo aquela coisa de vou a Cabo Verde, vou à Ilha do Sal. Claro, o Sal é muito turístico, mas eu posso viver o Sal de uma forma não turística, não é? Claro. Posso ir a outras partes da ilha onde vou ver outras coisas, não é? Viver de uma forma um bocadinho mais não é mais roots, mais autêntica, mas é procurar um bocadinho aquilo que o país é. E também ler sobre isso, não é? Hoje em dia há tantos escritores, não é? Eu lembro-me de ler um livro do Webern, do Kapuscinski, que falava muito de um país em África que é a Nigéria. Eu não tenho grande curiosidade em conhecer a Nigéria, mas é um país que deve ser absolutamente incrível pela densidade populacional e pelos dramas todos que aquilo vive. E ele dizia sempre que a grande diferença entre um ocidental e um africano é que um ocidental entrava no autocarro e sabia perfeitamente quando é que o autocarro ia partir. Um africano entrava no autocarro e sabia perfeitamente quando é que o autocarro ia partir, que era quando o autocarro estivesse cheio. Um ocidental entra no autocarro e a primeira coisa que faz é começar a olhar para o relógio e está atrasado 10 minutos, começa levanta-se a falar com o condutor e está atrasado, não é? Por isso, há estas questões que são muito únicas e que nós temos que aprender a saboreá-la sem julgamentos, não é? Nós temos uma tendência enorme para julgar, estes gajos são espreguiçosos, têm competência, isto é desorganização, estes gajos estão atrasados no mundo, não é? Mas às vezes se calhar saboreiam coisas diferentes de nós e obviamente que o desenvolvimento é uma coisa boa e o trabalho é uma coisa ótima, ninguém está a dizer o contrário, mas olhar para as coisas
com menos filtros e com menos julgamentos, não é? Acho que é uma coisa que não é fácil, que não é fácil no nosso mundo. Até mesmo na gastronomia, não é? Também aí, não é? Nós então na gastronomia nós dizemos sempre, não, mas a comidinha boa é da minha mãezinha, porque ela faz sempre aquele arrozinho. Não, o bom é o cozido à portuguesa. Não, o bom são os bolinhos de bacalhau. O bom é o arroz de tomate com os filetes de pescado. O bom é o peixinhos da horta. O bom é o arroz de xerém. Calma. Nós temos uma cozinha maravilhosa, não é? Ninguém põe em causa isso. Devemos ter do melhor peixe do mundo e dos melhores mariscos do mundo. Mas a verdade é que também há outras cozinhas maravilhosas, não é? E há outras cozinhas muito boas e até há cozinhas mais complexas, talvez mais evoluídas, não é? Do que a nossa. Mas agora, há sempre um historial de palato que provém da quantidade de vezes que nós ingerimos determinado alimento, não é? Claro. É a tal história com o café, não é? Se eu der um café pequenino a um americano vai achar aquilo estranho, não é? Claro. Se eu der um americano um café daqueles de 200 ml a um português, o português vai dizer assim, bem, isto é um duplo abatanado, eu não gosto disto, isto é muito leve, não é? Claro. Por isso tem muito a ver com aquilo que nós fomos sempre educados. E uma pessoa corromper ou ir contra este lado da educação, não é? De mostrar que o outro não é pior, é apenas diferente. Claro. É uma coisa difícil de trabalhar num viajante. Claro. Muito bem, Kiko, ficávamos aqui horas a falar sobre isto. Aliás, isto está para uma versão 2.0 da próxima vez, né? Da próxima trazemos comida. Mas muito obrigado por estas partilhas, por estas experiências incríveis de viagens e continuamos a fazer muitas e nós vamos querer ouvir falar sobre elas depois mais tarde, certamente. Mesmo. Obrigado pelo convite. Tá bem? E boas viagens a todos. Isso.